Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante depois da folga tão polêmica do último domingo e a partir disso tiveram um pacto com a direção do Internacional. A antecipação da viagem para Fortaleza busca um melhor foco da delegação pensando na partida de quinta-feira contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Existe uma dúvida em relação ao time titular do Internacional nas laterais a partir da ausência de imagens que registrem Bryan Aguirre treinando normalmente ao longo das últimas semanas. A gente fala também a respeito da união entre torcidas organizadas do Internacional, com o objetivo de convocar o torcedor para o estádio neste momento complicado. No mercado de transferências, a possibilidade do volante uruguaio César Araújo desembarcar em Porto Alegre. Além disso, os 3 milhões de reais que o Inter perdeu na justiça para um ex-dirigente que pouco contribuiu por aqui. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 18 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento do CT Parque Gigante, com os portões fechados. As imagens divulgadas pelo Internacional pouco agregaram do ponto de vista de informação. Trabalhos físicos, de aquecimento por ali, na preparação para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Bruno Flores, repórter da Rádio Gaúcha, trouxe no portal GZH uma informação importante sobre um teste feito pelo técnico Ramon Dias para a partida desta quinta-feira contra a equipe do Ceará. O Inter, por exemplo, não possui Thiago Maia, que está fora do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo. E Bruno Henrique ganha uma oportunidade entre os titulares no treinamento que aconteceu nesta segunda-feira, tá? Um time esboçado teve do meio para frente Luiz Otávio, Bruno Henrique e Alan Rodrigues, 3 volantes. Alan Patrick sendo o meia e aí uma dupla de ataque com Vitinho e Ricardo Matias. É verdade que o Ricardo Matias, por exemplo, tem a concorrência de Carboneiro e de Rafael Borré, que estão servindo a seleção colombiana, mas não se sabe em quais condições eles vão estar em Fortaleza para a partida contra o Ceará. Mas por aí circula a preparação do Internacional, a formação de time esboçada pelo técnico Ramon Dias para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Ceará. Uma outra dúvida que existe envolve o lateral Bryan Aguirre. O Bryan Aguirre está se recuperando da lesão na fáscia plantar, mas ele não apareceu em imagens divulgadas pelo Internacional dos treinamentos da última semana, tá? E o Inter faz um certo mistério em relação à condição desse jogador. Ele seria, por exemplo, uma opção para a lateral esquerda, na vaga de Bernabé, que não vem rendendo muito ao longo dos últimos jogos, mas sem ter uma presença confirmada nos treinamentos, ele é uma das grandes dúvidas do Inter para a partida de quinta-feira. A gente falou ontem sobre a folga que os jogadores tiveram e que teve um pouco de polêmica porque era uma folga que não estava planejada no organograma, no planejamento internacional que foi divulgado, que não era de ter folgas. Houve folga no domingo, mas aparentemente houve uma contrapartida, porque o Inter anunciou nesta segunda-feira que a concentração e a viagem para a Fortaleza ela foi antecipada. Os jogadores treinam amanhã aqui em Porto Alegre, viajam para Fortaleza, treinam em Fortaleza na quarta para jogar na quinta. É uma ideia de ter amenizado o impacto da viagem longa para Fortaleza. Viajaram um dia antes, fazer um treinamento lá para ir já se habituando, condições climáticas, não ter perigo de estar cansado do voo e aí estar de alguma forma melhor preparado para a partida contra o Ceará, tá? A direção não confirma se foi um pacto, um trato entre comissão técnica e direção de dou uma folga, mas vamos um dia antes. Não confirma isso, mas é uma leitura bem básica de ser feita neste momento. Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um conteúdo aqui no canal, reproduzindo um trecho que a gente gravou na hora da dupla KTO de domingo, onde simulamos as 5 rodadas finais do Campeonato Brasileiro para saber quais as chances do Internacional ser rebaixado. E o resultado da simulação chama muito a atenção. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira aqui no canal, para você se surpreender talvez com o que a gente projetou em termos de resultado para o Internacional nesse término de Campeonato Brasileiro. Falando ainda sobre a mobilização para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro,
As torcidas organizadas do Internacional, a Camisa 12, a Nação Independente, a Roots, a Superfico e a Força Feminina Colorada emitiram um comunicado em frente ao estádio Beira-Rio em tom de união. As torcidas organizadas do Internacional unidas pelo clube, convocando o torcedor a ir ao estádio. O ingresso para a partida de segunda-feira contra a equipe do Santos, que é uma decisão pelo Campeonato Brasileiro, está em promoção. O Inter está abrindo várias promoções para o sócio ir e para o torcedor ir ao estádio. E esse grupo de torcidas organizadas faz um movimento de união, gravando um vídeo em conjunto nas redes sociais, convocando o torcedor. Só a Guarda Popular não esteve presente nesse movimento, mas as outras torcidas organizadas do Internacional todas aderiram a este movimento de chamar o torcedor em conjunto para o estádio Beira-Rio nesta segunda-feira. Falando sobre o mercado da bola, algumas negociações importantes que a gente precisa atualizar. A de Luiz Otávio para o Orlando City, por exemplo, pode ter uma contrapartida que não seja em dinheiro. O Orlando City ofereceu $5 milhões ao Internacional pelo Luiz Otávio, mas o Inter está propenso a aceitar, e além disso o Orlando City coloca à disposição o volante uruguaio César Araújo, que está terminando seu contrato, já foi liberado inclusive pelo Orlando City, não vai ficar na próxima temporada, no próximo ano, na equipe norte-americana. O Inter está analisando essa possibilidade. Deve vender o Luiz Otávio muito mais por uma questão financeira, tá? Mas o César Araújo, um volante, 24 anos, uruguaio, que foi para a Major League Soccer, talvez seja uma opção que o Inter julgue interessante, que está no radar dos dirigentes colorados para serem analisados, tá? E por último, eu quero falar sobre um processo que o Inter foi condenado a pagar uma quantia milionária para um ex-dirigente de poucos serviços prestados ao Internacional. Sandro Orlandelli, que chegou para ser o gerente técnico, coordenador técnico do Internacional. No início de 2023, ele foi demitido em junho do mesmo ano. Ele processou o Internacional por algumas questões referentes à multa rescisória, referentes também a horas extras, adicionais noturnos. E o Inter foi condenado pela Justiça Trabalhista a pagar mais de R$3 milhões a Sandro Orlandelli. Há um acordo também do Internacional a pagar R$3 milhões a Sandro Orlandelli em 50 meses. Por 50 meses, mais de 4 anos, o Inter vai pagar um salário de R$60 mil para o Sandro Orlandelli, que não teve uma passagem marcante pelo Internacional em função desse processo trabalhista. E aí eu tenho que lembrar o presidente Alessandro Barcelos cantando aos quatro ventos o fato de estar assumindo dívidas de gestões passadas. Até a outra gestão vai pagar o Sandro Orlandelli, tá? O presidente Alessandro Barcelos encerra a gestão no próximo ano, outro presidente será eleito para um mandato de 3 anos e o próximo mandato ainda vai pagar uma quantia em relação ao Sandro Orlandelli, uma conta longa aí que vai ficar da gestão Barcelos para o clube, R$3 milhões para o ex-coordenador técnico. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quero passar odds dessa terça-feira de jogos pelo mundo na data FIFA e a gente tem, por exemplo, a seleção brasileira. A gente tem a seleção brasileira contra a seleção da Tunísia, jogo que acontece às 4h30 da tarde. Odd do Brasil, 1.22, empate 6, Tunísia 11. Joga na KTO com responsabilidade para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!